Gênesis 39, 2 e 3. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Este percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava. A gente sabe que a maioria de nós já sabemos a história de José, né? Mas se você quiser, lá em Gênesis está registrada a história, é muito interessante se você não conhecer. Mas eu vou partir do princípio que você conhece a história de José, então vamos falar com essa perspectiva de que você já conhece alguma coisa da história de José. Aqui fala que Deus estava com José. Deus estava com José de modo que ele foi um homem próspero na casa, não na casa dele. Na casa dele, ele teve muitas lutas, ele teve muitas dificuldades. E prosperidade na casa dele, era difícil ter ali uma prosperidade na casa dele, assim, porque os irmãos tinham ciúmes dele e tudo, mas ele passou um tempo ali na casa dele, o pai dele foi construindo ali, trabalhando no intelecto, né? Ensinando coisas, porque tudo que José sabia de matemática, de estratégia, ele aprendeu com o pai. O Jacó gastava horas ali ensinando José, preparando, então ele estava preparado para ser próspero em qualquer lugar que ele fosse, mas ele ainda não estava pronto para ser próspero naquilo que Deus tinha para ele. Ele precisava ser construído de todas as formas. Mas enquanto ele estava sendo construído, o que Deus tinha para a vida dele já estava pronto. Ele estava sendo próspero e fazendo prosperar Potifar, não porque ele estava servindo Potifar. Todo aquele serviço que ele estava fazendo estava o construindo, estava o preparando para poder gerenciar o que Deus já tinha pronto para ele. Então fala assim, o Senhor estava com José, era nítido, era perceptível que tinha algo muito forte, algo muito especial, porque José, tudo que ele colocava a mão dava certo, tudo que ele colocava a mão, ele se dedicava, ele fazia, ele empenhava ali todo o conhecimento dele para poder realizar. Então Potifar se tornou próspero. A prosperidade de José não foi financeira ali, porque ele continuava sendo escravo. Quem se tornou próspero foi Potifar. Mas a prosperidade que José foi adquirindo ao longo do tempo era uma prosperidade do intelecto, da alma e do espírito. Ele estava sendo construído no seu interior. Aí você fala assim, não, mas é injusto, não tinha outra forma. Não, nós não crescemos por mágica. Nós não aprendemos o que a nossa alma precisa aprender, nós não aprendemos com uma mágica. A nossa alma só aprende com processo. Porque Deus está fazendo, Deus está construindo. Brasília é uma cidade planejada. Dentro de Brasília, dificilmente você vê uma obra para mudar rota, para mudar uma rua, para fazer... Geralmente, os lugares que são mexidos para mudar, para melhorar o trânsito, são nas cidades em torno, que tem o Cruzeiro. O Cruzeiro vive em obras, o Sudoeste vive em obras ali, porque estavam todos preparados para receber Brasília como a capital, mas em volta não foi construído de uma forma planejada. Então, não estava pronto para receber o tanto de gente que veio morar por aqui, o tanto de carro que teria. Então, por exemplo, o Cruzeiro foi construído de uma forma e o Sudoeste de uma forma para abrigar um tanto tipo de gente. Só que veio tanto tipo de gente, tanto carro. Então, de vez em quando, a gente vê uns desvios. E esses desvios são, como que fala, são um atraso na vida da gente. Às vezes a gente erra a entrada, tem que dar uma volta nesses desvios. A gente tira a paciência da gente no trânsito. Às vezes o trânsito fica difícil porque tem um desvio ali. E isso às vezes tira a paciência porque você tem horário para chegar. E aquele desvio atrapalha você chegar no seu
no seu objetivo o mais rápido possível. Mas existe um benefício naquele desvio. Algo está sendo construído, algo está sendo refeito, algo está sendo consertado. E às vezes, dependendo da obra, as pessoas trabalham dia e noite naquele lugar para que fique pronto logo. Mas não tem como ficar pronto no seu tempo, no tempo que você quer, no tempo que você deseja. Às vezes a gente tem que esperar. Então, às vezes os desvios no trânsito causam muita perturbação, mas traz um benefício muito grande. Porque tudo que é feito, depois que é pronto, todo mundo fica feliz. Gente, como ficou bom aqui esse desvio, essa rota, esse túnel, demorou anos, mas olha, agora ficou bom. E depois que passa tudo isso, passa anos, você nem lembra mais do trabalho que deu, você nem lembra mais o quanto que aquele túnel é útil, você não lembra mais o tanto que aquela rua colocada ali, você já faz aquilo tudo no automático. Mas algo precisou de trabalho, algo precisou de tempo para melhorar, para dar uma qualidade no trânsito melhor. Às vezes você precisa ficar, você vai num show, você vai no mercado, você tem que enfrentar as filas. Por que a gente já não é assim instantaneamente atendido no nosso, hospital? Às vezes você vai no hospital, por que a gente já não chega, já não vai ver o médico? Existe uma burocracia, você tem que fazer cadastro, você tem que dar seu nome, você tem que fazer triagem. E você está com dor. Muitas vezes a nossa espera, nós esperamos com dor. É doloroso, mas precisa esperar, precisa ter paciência. Nós precisamos ter paciência, porque mesmo que você esteja com dor, existe um processo para você passar. Existe uma burocracia para você passar. E não tem como você pular processo, não tem como você pular as fases. Então, muitas vezes, nós ficamos muito revoltados com esses processos. E aumenta mais ainda a nossa mágoa, o nosso rancor, o nosso ressentimento. E se você for ver, essas dores são passadas, as mágoas são passadas, o ressentimento são passados. Mas nós estamos ali estéreis, sem produzir nada, porque nós não acreditamos que estamos produzindo para nós. Nós estamos produzindo para outras pessoas, então eu também não quero fazer. Que ganho que eu vou ter nisso? Que benefício que eu vou ter nisso? Nós sempre queremos ter algum benefício, queremos ter alguma vantagem. E quando se trata de processo, não existe vantagem, não existe jeitinho. Você pode ter o maior, como que fala? Você pode ter muito dinheiro, mas os processos que a gente tem que passar, o dinheiro não vai fazer você passar na frente, porque o processo é individual. Às vezes é doloroso, você está esperando algo para ser curado, para ser tratado, você está sangrando e você não vai ser curado instantaneamente, existe um processo. E é como se fosse um desvio na sua vida. Aí você fala assim, mas eu vou falar, eu vivo em obras, viu? Eu vivo de desvio em desvio. Sabe, José, ele se concentrou no que ele tinha nas mãos. Ele podia muito bem se recolher a sua mágoa, a sua dor, ao seu ressentimento e adoecer na sua alma a ponto de não ser produtivo. Agora, ele foi preparado, tudo que ele viveu desde a infância o preparou para aquele momento que ele estava vivendo. Então, o que ele fez? O que estava na mão dele para fazer, ele fez, e não foi para prosperar a si mesmo. Foi para prosperar o seu líder, o seu chefe, o seu patrão. Ele se tornou próspero. E ele ainda continuava escravo. Aí você pensa assim, mas daí ele já podia pular para o governo, né? Já que ele tinha sido reconhecido, ele pulou para a cadeia. Depois, o Potifar já tinha percebido que existia algo, uma força muito grande em cima de José. Potifar percebeu que existia um Deus que estava sobre José. Porque tudo que José ia fazer, ele fazia bem feito. E tudo que ele executava tinha sucesso. Tudo que ele realizava prosperava. Dava certo. Não é possível. Deus está com esse homem. Se Deus estava com José,
Se tudo que ele fazia a mão prosperava, tudo que ele colocava a mão prosperava, se tudo que José fazia bem feito, por que da casa de Potifar ele já não pulou lá para ajudar lá no governo do Egito? Algum cargo administrativo, de conselheiro? Se ele já fazia tudo isso, mas José não estava pronto. A alma de José não estava pronta. Existia ainda mais um desvio na vida de José e ele foi parar na prisão. Um lugar onde ele podia ter se encolhido, podia ter ficado ali alimentando suas mágoas, seu ressentimento, seu vitimismo ali. Eu estou nesse lugar porque me jogaram, eu estou nesse lugar, eu não tive culpa. Eu estou aqui porque fizeram isso comigo. José falou, o que tem aí para eu fazer? Eu vou fazer o melhor que eu puder aqui nesse lugar. Eu não sei quando que eu vou sair, mas eu vou fazer de tudo que eu puder para tornar esse lugar aqui o melhor ambiente possível. E ele foi tão estratégico que ele se tornou o chefe. Ele tinha a chave dos prisioneiros, ele se tornou o líder dos prisioneiros. Mas ele também não perdia a oportunidade de fazer conexões, de estar sempre ali conversando. Entrou lá o copeiro e o padeiro lá, ele já logo fez ali uma ligação, uma conexão para conversar. Falou, quando você for lá, lembra de mim, quando você sair daqui, né? Tinha humildade de reconhecer que precisava de ajuda e não era orgulhoso de não aceitar ajuda. Ele estava ali com o coração disposto a servir e disposto a ser ajudado também. Porque muitas vezes nós somos tão feridos com as nossas dores da vida que nós levantamos muros de uma autossuficiência, que a gente não quer depender das pessoas, a gente não quer dar trabalho para ninguém, mas afinal de contas é porque você não quer dever nada para ninguém. Na verdade, se você receber a ajuda de alguém, você não dá para você pagar isso. Alguém te ajudar, alguém vir te estender a mão, não existe nenhuma forma de você pagar isso. Porque isso é graça de Deus. E nós precisamos receber a ajuda que a gente recebe, a gente tem que receber como graça de Deus. Como é a graça de Deus? Nós não merecemos. E jamais vamos poder retribuir. E a graça de Deus estava ali com José. Sabe, o favor de Deus estava com José. E ele tinha um coração disposto a fazer o que precisava ser feito. A trabalhar no que estava nas mãos dele para fazer. E o que ele fez, o que ele trabalhou, não trouxe prosperidade para ele. Trouxe fama pro dono lá, pro chefe da prisão, porque conseguiu organizar aquele monte de homem. Ali começou a ter prosperidade ali dentro da própria cadeia. Quando ele estava lá em Potifar que teve sucesso, ele não teve. Mas o que era para vir para a mão de José, ele não precisava fazer mais nada para estar ali, porque já estava pronto. O governo já existia, o anel já existia para o dedo dele, as roupas, já existiam as roupas para ele colocar. Já existia ali uma estrutura inteira para que ele governasse. E o que aconteceu? Quando terminou a construção que Deus estava fazendo em José, onde ele estava pronto, os desvios foram retirados. E José pôde ir para o lugar que ele foi preparado pelo pai lá na infância para ser governador. O pai dele preparou ele para isso. Claro que não sabia que era isso, mas sabia que ele precisava de conhecimento. E Jacó, de todos os filhos, foi o filho que ele mais investiu conhecimento em ensinar, foi José. Mas de todos os irmãos, o único que foi José. Mas José não podia ter saído já direto de lá para governar? Não, José precisava estar pronto, na sua alma e no seu espírito, para suportar o peso de uma liderança. Ali, o faraó, quando chegou falou assim, você vai ser só aqui no Egito, o único que vai ser maior que você sou eu. Você, abaixo de mim, é a segunda pessoa no comando. Então, José pegou todo o peso do passado dele e foi trabalhar. E foi fazer no que estava na mão dele. Muitas vezes nós ficamos num lugar reclamando, remoendo, ressentindo. E Jesus está dizendo para você hoje, Mateus 11:28,
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todo esse peso do seu passado, deixa Deus cuidar. O peso da sua mágoa, deixa Deus cuidar. O peso desse ressentimento, deixa Deus cuidar. Não fique remoendo o que passou, já passou, você não pode fazer nada. Se concentre no que está na sua mão para fazer. Pense em como você vai fazer para sair deste lugar, o que precisa ser feito, o que está na sua mão e faça bem feito. Invista, aprenda conhecimento, o que você precisa aprender, o que você precisa saber do que está nas suas mãos. Mas muitas vezes você está com o coração endurecido porque está olhando para o passado e se sentindo injustiçado. Deus cuida disso para você. Abra sua mão. O que está na sua mão para fazer? Faz. Mas faz igual José fazia. Mesmo que a prosperidade não seja para você. Você vai fazer algo tão bem feito para o seu chefe que ele vai ter sucesso. Ele vai prosperar por causa do seu trabalho. Mas não é injusto, Fernanda? Se é eu que estou trabalhando, se é eu que estou entregando, tinha que vir para mim um resultado. Não precisa se preocupar. Deus vai dar para você, vai colocar nas suas mãos mais do que você está pedindo e mais do que você está sonhando, mais do que você pensa. Fala porque Deus, Ele responde infinitamente mais do que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Por que conforme o seu poder que opera em nós? Porque se você fica, ao invés de trabalhar no que está na sua mão para fazer, ao invés de realizar, de fazer o que José fez, ali trabalhando no que ele tinha, se você ficar parado, remoendo o que passou, se sentindo injustiçado, querendo que Deus dê retribuição às pessoas que te machucaram, que te feriram, você vai ficar num ciclo de dores. Eu vou falar, esse desvio seu nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Porque você não está permitindo ser construído, ser reconstruído, ser refeito. Você fechou seu coração, não foi só para as pessoas, você fechou seu coração para Deus. Então, olha para Deus e fala, Senhor, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso foi o que Jó disse para Deus. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, eu quero o seu plano para mim e não o meu. Eu não quero o que as pessoas pretendiam comigo quando fizeram isso. Eu não quero o que eu pretendia. Eu quero o que o Senhor pretende. Sabe, lá em Gênesis 50, 20, José estava falando, vocês pretendiam fazer mal para mim. A pretensão de vocês não era me fazer o bem, mas Deus. Quando aparece esse mas de Deus, muda e transforma toda a ação do mal que veio contra mim. O mal que veio, não veio para te construir, veio para te destruir. Mas Deus muda e transforma todo o mal que te aconteceu em bem. Lá em Gênesis 50, 20 é o resultado, quase finalizando ali a história de José, quando ele vai falar para os irmãos que ele perdoa os irmãos. Ele fala assim, olha, o mal que vocês pretendiam fazer para mim, o mal, vocês pretendiam fazer mal para mim, mas Deus mudou, transformou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje, para que nós fôssemos salvos e a vida de muitos fossem salvos. Então, José recebeu mais do que ele podia imaginar ou pensava. Mas antes, várias pessoas foram beneficiadas, foram ajudadas, foram construídas, foram refeitas por causa do que José estava fazendo, estava trabalhando, não em algo dele, mas em algo dos outros. Ele trouxe ali prosperidade para Potifar, ele trouxe ali equilíbrio, ele trouxe ali ordem para aquela prisão enquanto ele estava. Porque ele não precisava trabalhar na própria prosperidade dele, no objetivo de olhar só para si, porque o que estava para ele já estava pronto. O que Deus tem para a sua vida já está pronto. Deus não
Não precisa planejar nada de última hora porque aconteceu um desvio na sua vida e ele precisa correr para ajeitar lá na frente. Não, já está pronto. Então, encare os desvios, encare a espera, mesmo que a espera for dolorosa. Quando você está no hospital, você está com dor, você sabe que vai valer a pena ali aquela espera, porque o médico vai te atender, vai ter o remédio certo, mas precisa de uma espera. Não dá para resolver mesmo, não é porque você está com dor que às vezes o médico pode resolver seu problema imediatamente. Às vezes, mesmo que você esteja na frente do médico já tomando medicação, você ainda precisa esperar toda a medicação fazer efeito. Então lembre-se, José é um grande exemplo de inspiração para nós. O que está na sua mão para fazer hoje? Faz de todo o coração. Faça muito bem feito. Não para as pessoas, mas faça aquilo para Deus, como se fosse para Deus. Tem um texto que fala sobre isso. Quando você for fazer alguma coisa, faça de todo o seu coração. Faça como para Deus, não para homens, para pessoas. Porque se você for olhar, muitas pessoas nem merecem o seu trabalho, não merecem a sua entrega. Você fala, não vou fazer também. Mas você está fazendo para Deus. Porque você sabe que Deus está trabalhando em você, te construindo para te preparar, para você receber na sua vida o que Ele já tem pronto, para que você governe, para que você administre, para que você realize. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Pai, a entregar as nossas dores passadas, entregar os nossos ressentimentos, as nossas mágoas a Ti. Porque nós não temos controle mesmo. Mas nós decidimos, Pai, colocar esse peso nas Tuas mãos. Nós Te exaltamos, Cristo de Nazaré, que o Senhor tem o poder de tirar dos nossos ombros esse peso e nos ajudar a caminhar, a seguir em frente. Que os meus irmãos possam ser mobilizados nessa manhã pelo Teu Santo Espírito a não pararem, a não desistirem e a fazer o que precisa ser feito, em nome de Jesus. Coloque neles, Pai, ousadia, coloque neles coragem para continuar caminhando, sabendo que mesmo que o que está fazendo agora neste momento não vai trazer benefício para ele, mas trará benefício para outras pessoas. Em nome de Jesus, que nós possamos olhar para esses desvios, essa espera, sabendo que o Senhor está fazendo algo lindo, o Senhor está construindo, o Senhor está fazendo. E nós vamos ser os únicos beneficiados, Senhor, nessa história, porque, na verdade, todo o mal que veio contra nós, o Senhor vai transformar em bem. Em nome de Jesus, Pai, abraça os meus irmãos neste momento e derrame sobre eles o descanso, o alívio, Senhor. Dê a eles, Senhor, paciência para esperar e passar por cada processo de suas vidas. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda a doença do seu corpo e de toda a enfermidade da sua alma agora, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.